Boa noite, todo mundo, oficialmente. Estamos aqui hoje para mais um evento da Revista Viva. No nosso evento de hoje, nós vamos ter a condução do Bruno de Mello, com duas autoras convidadas, a Maria Dulce e a Amanda Castro, para falar um pouquinho sobre os artigos que as duas são autoras na Revista Brasileira de Psicodrama. Esse evento, a Revista Viva, ele é um evento que foi inaugurado aqui pela Leila Kim e pela Heloísa Fleury, e a gente o mantém nesse momento, sempre para trazer um pouquinho da nossa revista. É um evento que é bem importante para a valorização da nossa revista, enquanto meio de divulgação científica. E a gente sempre tem pessoas que vêm até o evento e pessoas que assistem depois no YouTube. Então, é um evento que faz com que as pessoas conheçam um pouquinho mais dos autores, da forma como eles pensaram os artigos, os trabalhos que fizeram, né? Porque tem muitos artigos na revista que também são relatos de experiência, então, tanto para entender um pouquinho do trabalho, quanto também para entender um pouquinho do processo de escrita, é um pouco desse espaço que a gente tem aqui na Revista Viva. Agradeço demais ao Bruno por topar nossa condução de hoje. Boa noite, José. Agora deu certo, que bom. E agradeço também, então, às autoras por toparem estar aqui com a gente. Fico muito feliz de recebê-las. Então, vou passar a palavra para o Bruno, que é o nosso coordenador da noite, e fico por aqui para dar o suporte, tá bom, Bruno? Perfeito, obrigado. Eu que agradeço o convite de estar aqui mediando esse espaço. Espero que possamos ter trocas muito ricas, né, com essas autoras aí, com esses artigos tão importantes e interessantes para o movimento psicodramático. Então, eu vou propor uma atividade bem rápida de aquecimento, só para a gente ir entrando em contato um pouquinho com os temas. E para que nós possamos introduzir um pouquinho a condução das autoras, né? Então, antes de ouvir as autoras, eu convido cada um de nós para uma vivência simbólica. Reforço aqui, peço desculpa pela minha voz fanha, que uma gripe me pegou, então, se tiver dificuldade de ouvir, me sinalizem aí que eu vou tentando modular a voz aqui na medida do possível. Então, de forma mais sensível, eu gostaria de que cada um de nós pudéssemos pensar num papel que a gente sentiu que herdou, né? Seja do social, seja da família, seja dos diversos grupos, né? Das relações que a gente estabelece, sem falar nada ainda, só sentir esse papel que nos atravessa. E também pensar num papel que que nós tivemos que reinventar durante a nossa trajetória. Então, vou pedir que a gente faça um compartilhamento, né, dessas heranças e desses reinventamentos, né, reinvenções, com a frase, né, herdei tal papel e precisei me reinventar como o outro papel. Vou dar um exemplo aqui para a gente trabalhar. Herdei o papel de obediente e precisei me reinventar como questionador. É só um exemplo para a gente ir se alimentando aí do encontro de hoje. Quem poderia começar? Que veio já à mente assim. Herdei o papel de contadora de histórias e tive que reinventar o papel de cuidadora. Boa. Quem mais? Tá aquecido, aquecida para compartilhar um pouquinho. Então, para quem está chegando aí e não ouviu, né, a orientação, nós vamos compartilhar os papéis que nós herdamos e aqueles que nós precisamos reinventar. Herdei o papel de bobinha Uhum. e aprendi o papel de corajosa. Boa, legal. Eu herdei o papel de voluntária, é, e eu tive que reinventar o papel
Não é de artista, eu chamo de arteira, mas é da série do artista, assim, da família do artista. Muito bom. Eu herdei o papel de servidora e precisei me reinventar no papel de desbravadora. Hum. Alguém mais gostaria de compartilhar esses papéis herdados e reinventados? Eu tô com dificuldade, mas eu vou falar. Vamos lá, Quando vamos. falou assim, eu falei, não, eu não herdei não, mas o papel que eu primeiro pensei foi o papel de filha, que eu tenho. Aí depois eu pensei que eu tinha que me reinventar, o papel que eu inventei foi de ser psicodramatista. Eu fiquei pensando isso, que eu tive que inventar essa história de ser psicodramatista. Mas aí, quando você deu o exemplo, eu fiquei pensando o que é mesmo que me foi dado como o ordenamento do que eu deveria ser, Sim, né? E aí, eu vi que o ordenamento e que não foi dado, foi dado pela sociedade. O seu lugar não o seu lugar é um lugar de silêncio e quieto. legal. Não diga nada, fique quieta. Você não tem direitos, né? E aí eu tive que reinventar-me como uma mulher de direitos e de voz. Então eu tive que aprender a minha voz, né? Aprender a dizer a minha voz. Ainda não é fácil, mas eu vou aprender. Legal. Me ouvem? Ouço, Silvana. Bem baixinho, mas ouvimos. Ah, então deixa eu tirar, peraí. Eu melhorou? Muito. Herdei o papel da filha que faz tudo. Qualquer situação deu problema, chama a Silvana que vai dar certo. E tive que reinventar o papel de falar não e, assim, ter algumas quebras com os meus irmãos. Foi difícil, bem difícil. As pessoas que estão de câmeras fechadas gostariam de compartilhar alguma coisa? Séries, José Maria, Jordânia, Graciana. Estou esperando segundinhos que eu acho que o José Maria abriu o áudio. Ah, É, boa noite. É que o meu áudio e a câmera tá funcionando, não tá funcionando legal. Desculpa. Bom, ouvindo você aí, Bruno, o que vem para mim, né? Acho que o papel que eu herdei foi de corajoso. uhum. E o que eu estou exercitando é o papel de ser calmo. Calma. Bacana. Oi, Oi, Séries, pode falar. acho que eu herdei o papel de cidadã e tive que me reinventar como ativista socioambiental, ecochata, biodesagradável. Muito bem. Então, dando seguimento um pouquinho, na nossa proposta, essa experiência de herdar e carregar, né, e reinventar papéis também atravessam os textos que nós iremos ouvir hoje das autoras. Um deles nos convida para olhar para as heranças transgeracionais que repetem sem consciência, e o outro nos mostra como, em tempos desafiadores, também podemos ressignificar papéis
através da arte, do jogo e da cena. Agora eu vou abrir a palavra para as autoras. Elas, cada uma terá 20 minutos, né, para apresentar o seu trabalho, discorrer um pouquinho sobre o que escreveu, e daí nós damos seguimento à nossa atividade de hoje. É, a ordem da mais aquecida pode ser? Eu posso fazer uso do compartilhamento? Sim? Eu posso, Dulce. Tô pedindo aqui para liberar para mim. Deu, Beleza, Amanda, faz o teste. fechou. Então, boa noite. Falo aqui de um trabalho, de um artigo que foi oriundo de um trabalho para certificação em psicogenealogia e terapia transgeracional, que vem de uma formação que é coordenada por Manuela Maciel, que era, né, pupila de Ana Celan, e traz essa perspectiva da psicogenealogia sob o olhar da Anne e na forma como ela compreendia, a partir de fundamentos teóricos do psicodrama, epistemológicos e técnicos. Portanto, a gente compartilha um lugar comum. E nesse sentido, esse artigo, como ele é parte dessa minha certificação, eu quis também compartilhar com a comunidade psicodramática para que a gente pudesse fazer mais trocas na perspectiva da Anne, né? Porque a gente tem outros representantes de uma outra perspectiva também no psicodrama que também falam de transgeracionalidade. Então, quando a gente fala desse artigo, ele vem contar o caso de uma paciente que estava em processo psicoterápico comigo e ela se mostrava muito ansiosa e tímida. É nesse sentido que o título já evidencia, é timidez ou lealdade invisível. A palavra lealdade invisível, o conceito, ele é um conceito muito caro aos psicogenealogistas, porque ele faz menção a esse vínculo, né, a essa conexão dentro do átomo sociométrico familiar transgeracional, em que o sujeito ele pode ter ali uma semelhança psicológica, física, aspectos subjetivos em que ou ele reconhece que se assemelha ou de forma inconsciente se assemelha a um parente, enfim, de qualquer geração. E nesse sentido, muitas vezes, seja por conta de uma matriz que tem expectativas a respeito de quem ele deve ser a partir de um nome herdado ou a partir de uma característica física ao qual ele se assemelha a um tio, uma tia, um avô, enfim, ele pode fazer esse vínculo em que ele sente que ele tem débitos ou créditos na família semelhantes àquele parente. E aí tende a repetir, então se manter numa conserva de alguns comportamentos em razão disso. E aí a minha hipótese era se essa timidez fazia parte disso ou não. Então, a gente entende que isso tem tudo a ver com o psicodrama à medida em que a gente, antes da gente nascer, já tem uma série de expectativas, que é em razão do nome, do nosso nascimento, do lugar que a gente ocupa na família, de como essa família compreende o que vem a ser um filho. Então, a gente já vem carregado disso. A gente sabe, quando a gente estuda a matriz, de identidade, que as histórias que a gente vive na família já tem um clima socioemocional que vai influenciar o nosso desenvolvimento. Então, o que a gente vive no contexto dramático nos ajuda a desenvolver uma resposta espontânea diante de conservas familiares que acabam afetando o desenvolvimento dos nossos papéis. A gente percebe no contexto da psicogenealogia que tem alguns traumas que influenciam de forma mais massiva ah, nessa transmissão transgeracional. Então, as mortes prematuras, eventos trágicos, homicídios e suicídios, exclusão de pessoas, pessoas desaparecidas, situações de injustiça, né? Ah, roubaram, perdi um terreno do vizinho, fulano recebeu mais na herança, enfim, divórcios conflituosos, doenças graves ou deficiências, mudança de país, nacionalidade, alteração em valores e crenças.
Aqui, claro, né, quando a gente está falando do contexto da deficiência, a gente está falando de um contexto de deficiência adquirida, enfim, que também pode vir a ser um contexto traumático para aquele que vivencia. E a gente sabe que, no que tange as pesquisas da biologia, que a gente já tinha aí um arsenal de pesquisas que identificam que existe aí uma modificação em relação à ativação genética das pessoas que passaram por situações estressoras. Foi feito inicialmente com animais, mais recentemente com pessoas, e aí a psicologia e a psiquiatria têm se jogado aí para pesquisas em relação à transmissão, a partir da ideia, né, da epigenética de transgeracional, de sensações, comportamentos, enfim. A gente tem aí no cenário internacional algumas pesquisas relacionadas a sobreviventes do Holocausto e como que esses sobreviventes trazem os traumas que não necessariamente de situações que não viveram. A gente está falando aí de uma terceira geração. E aí, nesse sentido, é que a gente está, que a psicogenealogia propõe a terapia transgeracional, a partir da Anne, que traz, então, a base técnica e teórica do psicodrama, somada às compreensões que ela tem também na vivência dos estudos sistêmicos familiares e da psicanálise, e ela vai tentar fazer uma compreensão para a intervenção. A ideia, ela fala que nós somos menos livres do que nós pensamos, mas a gente também aprende com ela que a consciência das nossas histórias é o que nos faz alcançar essa liberdade. Então, quanto mais consciência o sujeito tem, maior a expansão das nossas escolhas. Essa pesquisa, ela foi um estudo de caso, portanto, ela nasce aí com a ideia de não generalização, mas de aprofundamento. Foram atendimentos em formato bipessoal. Eu usei técnicas considerando a questão do referencial teórico da psicogenealogia, que bebe no psicodrama, então as técnicas psicodramáticas também. Eu usei a plataforma Whereby, que vocês estão no meio, tirei, durante os meses de maio e junho de 2023. E aí a ideia era aplicar algumas técnicas específicas e fazer análise considerando as produções simbólicas envolvidas no discurso. Além das técnicas que a gente conhece do psicodrama, eu fiz o uso do genossociograma e com a ideia de investigar essa história familiar e dos traços que tem em relação à sociometria de base dessa família, de vínculos de atração, repulsa. Então a gente vai chamar essa protagonista de Lírio. Ela tem 33 anos, chega à terapia em abril de 2023, com sintomas de ansiedade e pânico. Ela reclama muito dessa timidez e ela tem medo de se relacionar e dificuldade com figuras de autoridade. Ela é uma educadora, então é muito difícil quando é oferecido para ela situações em que ela vai ter que lidar com figuras de autoridade. A gente faz alguns treinamentos de papéis nesse sentido, mas ela sente que é, se expande, né? Mesmo que a gente saiba, a gente tenha o conhecimento da questão do caixa de papéis, ela sente que isso talvez tenha razão, tenha origem na matriz dela. E aí a gente, então, toma ela como um possível sujeito para essa pesquisa. Ela faz uso de medicações e ela também traz uma dificuldade de se separar fisicamente dos pais, quando os pais viajam ou tem muito medo que os pais morram, então ela precisa fazer esse movimento de se sentir autorizada a ir para o mundo, né? Ela precisa experimentar esse cluster 2. E aí para a gente entender melhor as relações dela, eu propus um átomo social familiar. Esse átomo familiar, ele tem como objetivo que a gente entenda a distância afetiva dela, mas também a questão simbólica em relação a como ela se entende e entende os papéis enquanto funções familiares. Então, a gente vai ter aí uma questão triangular da mãe na representação da igreja, o pai como escudo e ela como uma joaninha. A irmã, como uma fada, fica mais distanciada. Ela entende que essa irmã teve mais liberdade, tem suas asas, então conseguiu voar, sair de casa e ela ficou em casa, sendo, entendendo uma perspectiva triangular que a gente pode olhar pela teoria da matriz de identidade ou na perspectiva da psicogenealogia, sendo então alvo dessas tensões por ficar nesse triângulo
do relacionamento do pai e da mãe, que não assumem as tensões vividas e acaba chamando ela para representar essas tensões. Além disso, claro, tem aí uma questão de aliança que ela faz e que acaba atrapalhando o contexto conjugal dos pais. A gente faz uma exploração de papéis a partir desse átomo, então, como Joaninha, ela diz, sou pequena e frágil, posso voar, mas eu tenho medo. Na posição de igreja, ela fala, eu cuido, protejo, mostro o que é certo, o que é errado. E como escudo, que é o pai, diz, nada vai te acontecer, eu protejo. Então, quando a gente olha para esse contexto, a partir da dramatização, ela traz que é importante para ela ouvir que nada vai acontecer, que tem muita proteção ali, mas ao mesmo tempo ela se sente culpada porque ela sente que isso é como se ela estivesse constituindo um peso para eles. Então a gente entende que essa culpa precisa ser manejada e por isso a gente traz ela para um contexto interno para que ela imaginasse a culpa como um objeto. Ela estava num ela estava num ambiente nesse momento que não tinha muitos objetos, então melhor foi a gente ir para o interno. E aí ela imaginou uma caixa preta com uma tempestade dentro. E essa tempestade então representaria a avó materna. Essa avó, ela tem Alzheimer e ela é cuidada pelos pais, né? Os pais cuidam dessa avó. E é uma pessoa que reclama muito, que tem um comportamento mais agressivo, seria a grande matriarca que diz o que é certo, o que é errado. Então, a narrativa familiar é construída a partir do que ela aponta. E quando ela volta dessa fantasia dirigida, ela então é convidada a pegar essa caixa e aí a gente fazer a devolução das heranças. E ela segura essa caixa de sapatos, até inclusive no contexto da psicogenealogia, é importante que se tenha um certo peso, então eu pedi para que ela colocasse alguns materiais dentro da caixa, para que ela tivesse um peso, para que houvesse uma representação disso para o corpo, para que ficasse incômodo carregar. Então ela se dispôs em pé, segurou essa caixa e ela resolveu ali, de alguma forma, devolver. E ela disse, então, para a avó, né? Vó, a senhora sempre me disse que eu preciso ser uma boa menina, que eu não posso fazer nada de errado, mas a senhora erra também, todo mundo erra, eu não posso parar a minha vida com medo de errar. A senhora ficou viúva e não casou mais, não sei se por medo de julgamento, se essa culpa, esse medo não são os meus, eu não quero mais carregar. E aí, nesse momento, ela acaba, né, fazendo essa devolução. Quando ela vai para o papel da avó, ela fala que essas moças que sorriam, essas moças que é, eram mais simpáticas, não eram moças sérias. E, então havia um medo de que a filha e as netas não fossem moças sérias também. Depois desse momento da devolução da herança, a gente pede para ela refazer o átomo familiar, e aí ela vira uma borboleta. O pai e a mãe estão lá juntos, mas ela está um pouco mais afastada, mais próxima da irmã na representação de uma fada, e ao lado da irmã, a sobrinha como um arco-íris, a avó não mais como uma tempestade, mas como uma nuvem sem raios lá em cima. Então, assim, a gente não pode mudar, né, e é bem isso, a gente não pode mudar as normativas, a narrativa familiar sobre o que é certo e o que é errado, mas ela precisa gerar um novo sentido, uma nova narrativa para si mesma para poder pertencer a essa família. Então, eu posso ser uma boa filha, eu posso ainda pertencer a essa família, mas eu não preciso estar nesse contexto de proteção. Aí a gente precisa encontrar novos critérios sociométricos para pertencer. Então, nesse sentido, quando ela é colocada nos papéis, ela traz aqui que ela quer voar. Eu quero voar como minha irmã, não preciso ficar cuidando dos meus pais para que eles cuidem da minha avó, que tem Alzheimer. Eles estão bem e eu preciso tomar uma distância até para enxergar melhor eles. Então tinha-se essa ideia do cuidado. A gente vai perceber, não sei, tá aqui, a gente vai perceber melhor essa ideia do cuidado quando eu aplico então o genossociograma, que é esse instrumento em que a gente faz o genograma, mas a gente acrescenta dados da sociometria. Então, a gente mostra quem coabita, que está aqui nesse, não é bem o círculo, né? Mas nesse tracejado roxo, a gente percebe aqui o vínculo positivo em relação ao tracejado maior verde, que é uma possível lealdade invisível.
que ela tem com a mãe, tendo em vista que as duas tiveram crises de pânico com a mesma idade, que foi com 32 anos. A gente consegue perceber um distanciamento, que é o tracejado azul, entre ela e a avó, e um vínculo ambivalente entre ela e a avó materna, que é esse vínculo vermelho que tem um zigue-zague preto. Essa avó, então, ela traz, né, a minha paciente diz que ela fala que mulheres sérias não sorriem, ela foi abusada na infância e ela é gorda, e a maior parte das tias da minha paciente também são gordas. A mãe dela é uma cuidadora, falante, religiosa, diz também que filha minha não pode ser vagabunda, e ela foi obrigada a cuidar dos irmãos. Então, de algum modo, já que a irmã de Lírio saiu de casa, agora ela se vê nesse lugar de cuidar, dos pais, uma parentificação, né. E aí, quando a gente constrói esse genossociograma, a gente constrói com a seguinte instrução. Então, o principal problema é, tá, eu não consigo ficar sozinha. Se eu tivesse que dizer de onde vem pai, mãe, esse medo de ficar sozinha, e aí tinha a hipótese dela de que fosse do lado materno, e a gente começou a construir dando foco para a questão materna, nesse contexto, né? Porque a gente sabe que interessa as hipóteses que são elaboradas pelo nosso protagonista, interessa as cenas que são elaboradas por ele, a narrativa que é construída por ele. Então, ela coabita com pai e mãe, ela se identifica física e emocionalmente com a mãe, que é uma possível lealdade invisível. Ambas apresentam sintomas de ansiedade, crises de pânico. Ambas só se autorizam a buscar cuidado em situações de crise. Portanto, como eu tinha ali a hipótese de que ela era cuidadora, assim como a mãe teve que cuidar dos irmãos, aqui a gente percebe essa repetição. Também a gente vê uma repetição que é a mãe da Lírio não pôde cuidar dela, porque teve um problema na coluna após um acidente, e a Lírio vem a cuidar da mãe, que não pôde ser cuidada pela própria mãe também. E aí a gente percebe que também tinha um padrão repetitivo nessa questão de que tanto a mãe quanto a avó tinham medo que as filhas se tornassem vagabundas prostitutas. Então elas tinham esse medo que Lírio tinha, essa timidez relacional, vinha dessa conserva de que mulheres que sorriem, que se colocam para serem vistas, são vagabundas e prostitutas. E a gente, então, como eu falei, a gente percebe essa parentificação, que é o cuidado que a Lírio tem que ter com os pais, que ela assume essa responsabilidade precocemente. Síndrome de aniversário, que são essas datas que se repetem pelos membros que têm lealdade invisível. Então, ela supostamente tem uma lealdade invisível com a mãe, parece que aos 32 anos apresenta essa semelhança de sintomas. E a gente tem um segredo familiar, né? Esse abuso sofrido pela avó na infância se tornou um assunto proibido na família. E isso apareceu principalmente em relação ao corpo, no corpo das mulheres dessa família. O corpo como expressão do trauma familiar. Então, a gente tem esse trauma não elaborado, porque o abusador, segundo a minha paciente, possivelmente era alguém da própria família. A Ana Celan traz isso, de que esse segredo encriptado, isso se torna um fantasma que retorna e pode retornar como um sintoma, um sofrimento de alguma ordem. E a gordura, nesse caso, surge como proteção dessas mulheres contra possíveis violências. E também, além disso, claro, as crises de ansiedade, que sempre vêm fazendo com que ela fique em situação de alerta em situações sociais, esperando sempre ser atacada, né? Ou seja, que haja uma violência também. Quando a gente explora a relação ambivalente com a avó, ela reconhece, então, o abuso sofrido pela avó na infância e como afeta isso. E aí a minha paciente fala: talvez minha mãe não quisesse que eu fosse violentada, assim como minha avó. E aí ela fala como se a mãe estivesse presente. Eu sei me proteger, mãe, eu posso sorrir, eu posso me relacionar, eu sei me proteger. Então a gente entende que aqui ela conseguiu dar uma nova resposta, que não necessariamente com o próprio corpo, para se proteger de possíveis situações de violência. A gente teve uma identificação dessa raiva que estava deslocada, então a gente precisava trabalhar também nessa raiva para que ela pudesse ter um comportamento espontâneo na vida em relação à proposta de socializar, e por isso a gente coloca ela ali
para assumir o papel da mãe, para falar com a avó, para liberar essa raiva materna reprimida. Então, no papel da mãe, a Lírio confronta a avó sobre o abuso e fala dessa questão da parentificação. É você que deveria ter cuidado de mim. Eu não posso cuidar dos outros, que no caso são os irmãos, para você. Você é a mãe, a sua filha. E aí ela foi falando cada vez mais alto, foi pedindo para falar mais alto, para liberação dessas emoções, e ela entra, né, em contato com essas emoções através do choro. No papel da avó, ela pede desculpas, ela fala que ela não conseguiu ser cuidada como mãe, né? No papel de mãe, ela diz: eu não consegui ser cuidada, que ela não tem a obrigação agora de cuidar e que ela pode escolher o que quer fazer da vida. Então, ela escolhe encerrar a cena com a imagem da avó cuidando da mãe, que simboliza essa restauração da ordem geracional, bisavó cuidando da avó, a avó cuidando da mãe e a Lírio sendo cuidada pela mãe. Então, ela se despede dessas mulheres. E aí a gente faz esse ritual de devolução. Isso aqui é só uma imagem para falar que ela escolheu um vaso para representar a gordura para devolução e o medo como esse fichário, que é o medo das pessoas que podem lhe fazer mal. E aí ela devolve: eu agradeço, vó, porque você me apresentou Deus, me ajudou a manter minha fé, meu Deus não pune, ele me ama, me protege, me cuida. A senhora me mostrou que eu posso enfrentar situações difíceis, mas eu quero devolver esse medo de que as pessoas me façam mal e a necessidade dessa gordura como proteção. Eu me protejo, vó. Eu tenho as palavras para me defender, eu tenho Deus e eu tenho minhas amigas. E aí a terapeuta complementou: isso não significa que te amo menos. E a Lírio repetiu. E aí, quando eu perguntei como ela estava, ela disse que estava leve. Parece que eu dormi um monte e acordei agora. Então, ela reduziu ao longo do processo seus sintomas. Ela teve mudanças que foi justamente nas relações sociais, com as amigas, saídas. E a gente consegue perceber que ela está começando esse processo de diferenciação, planejando a saída da casa dos pais e investimento na própria vida. Então, atualmente ela já teve processo de alta, mas ela seguia em psicoterapia, em fase de projeção para o futuro e planejamento para a saída da casa dos pais, investindo na própria vida. E é isso. Eu agradeço e aguardo aí as contribuições com perguntas e quero ouvir a Dulce. Muito bem, obrigado pela apresentação. Nossa, muita coisa. Deu para pensar aqui, né, nessa publicação, né, gente? Deu para viajar assim longe, assim, encontros riquíssimos. Dulce, podemos seguir com você e a gente deixa para fazer a próxima etapa depois? Sim, Amanda, que potência de artigo. Tô impressionada. Que trabalho lindo. Tô até assim, me deu até ansiedade agora fazer meu solilóquio aqui, depois dessa apresentação tão clara, tão potente, tão rica. Nossa, meu coração tá até batendo forte. Muito parabéns, viu? Ai, Mas eu obrigada, conheço seu obrigada. trabalho, eu sei como que, né? Obrigada. Bom, gente, parabéns, viu? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar também. Pode? Tenta, eu acho que ele vai me sinalizar aqui. Pronto. Deu? Como que eu tenho que pôr em tela cheia, né? Ai, tô tentando lembrar aqui como eu tô usando tanto Meet, como que eu faço para pôr em É tela no cheia? Apresentar. apresentar, eu acho. Apresentar. Canto direito, isso. Isso, apresentar a tela cheia. Deu? Deu. Tá todo mundo vendo? Uhum. Então tá bom. Vou tentar, né, seguir o mesmo caminho aí da Amanda. Esse trabalho, gente, né, que virou um manuscrito, virou um artigo, Jogos Dramáticos no Contexto Virtual, a reinvenção do papel de professor em tempos e espaços de pandemia, foi um artigo, foi um escrito, um escrito psicodramático, né, aquele que a gente apresentou, eu apresentei no penúltimo congresso de psicodrama, e que é, de- e assim, eu até pedi para entrar na análise que eu tinha intenção de transformá-lo em artigo, né? Foi aquele prêmio de psicodrama, nem lembro o que a gente concorre, né? E aí virou um artigo, né?
Deixa eu passar aqui para você. Eu queria começar só com essa frase. Eu era professora, né, numa universidade aqui em São João del Rei, vou falar também da universidade, mas essa frase que está no livro Psicodrama Virtual, que todo mundo deve conhecer, riquíssimo, né, da Marta, como organizadora, essa frase para mim é muito impactante. Era uma vez um dia que não passava. Silêncio. Ninguém entrava, ninguém saía. Estávamos cada uma em sua casa, mergulhados em intuições, esperanças, medos, sonhos, ansiosos pelo bater da porta, atentos a qualquer sinal de chegada. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? O que é que eu faço? É noite e estou viva. Viver está me matando aos poucos. Estamos todos em alerta, no escuro, em isolamento. Eu acho que é um sentimento que foi compartilhado por todo mundo na época da pandemia, né? E isso me aqueceu muito em relação ao meu trabalho, para sair da minha caixinha, do meu lugar, enquanto docente. Então, assim, começo falando assim, no meio do caminho havia uma pandemia. Então, todos nós, né, quando a gente está no escuro, a gente precisa buscar alguma forma de acender a luz, né? A gente precisa caçar algum rumo. E aí, eu me deparei com o novo, não só eu, como muitos, né, lojas, cada um na sua área, né? Todos nós tivemos que nos reinventar, tentar fazer diferente e transcender a ideia de espaços, né? E tempos e determinada função de mim, de mensuração de forma real e de lugar local. E aí eu trago essa pergunta: e o que é real? Né? O que é real? Trabalho muito com Levi, que ele considera que a realidade virtual não é desprovida de existência. Ela não é uma não realidade. Ela é criadora de possibilidades. Né? As interações virtuais não deixam de ser reais. Então, se a gente ficar presa no novo, se a gente ficasse presa naquele novo, a gente estaria cada vez mais mergulhado nas conservas culturais. Então, a Júlia também traz essa frase no livro dela, né? Onde nasce a realidade virtual? Será esta a fonte da espontaneidade, criatividade ou o contrário? Ou serão ambas filhas do imaginário? E a gente sabe, né, que o psicodrama trabalha com a ideia de homem espontâneo, criativo, e a partir daí eu fui tentando fazer diferença no meu trabalho enquanto docente. Né? Isso daí a gente já sabe, né? E o que eu acho interessante essa frase do Cesarino, eu coloquei, tá no artigo, porque o psicodrama, ele quer revolucionar mesmo, né? Então, o psicodrama vem buscando, através das micro-revoluções, preparar a humanidade para essa revolução do futuro. E será que não é isso que está acontecendo com a humanidade? Olha, tantas coisas nós estamos sendo colocados à prova, né? Tantas coisas acontecendo. E será que isso não é fruto da espontaneidade e criatividade as quais Moreno vislumbrava, né, com a concepção de homem, para romper com as conservas culturais, direcionando rumo ao novo? E será que a pandemia não veio no momento certo para o professor enxergar para além das paredes de sala de aula, né, e além do quadro do giz? E aí ele, Moreno, já também falava, né? Já apontava na obra, das tecnologias da comunicação, elas são uma oportunidade para que nós nos organizemos, exploremos a nossa capacidade criativa. E aí a realidade virtual criou desafios metodológicos, não na área clínica, mas educacional, em todas as áreas que a gente pode pensar. Aí eu falo um pouco aí do como eu coloquei algumas questões que eu acho importante, tentando trazer tipo ideias principais do meu artigo, né? E dentro do psicodrama a gente já trabalha com a virtualidade. O psicodrama é a realidade, é a virtualidade, né? Porque a gente trabalha com como se, a gente trabalha com a realidade suplementar. Então, ele por si só, ele já é uma metodologia fundamentada na virtualidade. Nessa instituição que eu fui docente, hoje eu não sou mais, eu fiquei lá até 2023, mais ou menos. Nós trabalhamos, até já acho que vou passar isso aqui. Nós trabalhamos com metodologias ativas. Então, por trabalhar com metodologias ativas, eu acho que isso me facilitou muito trazer o psicodrama como metodologia de ensino mesmo para a sala de aula. Eu dava aula na psicologia e na medicina. Então, e por isso que esse artigo traz uma experiência, um recorte de umas aulas que eu dei nesses dois cursos, né? Então, o estudo teve como objetivo relatar a experiência envolvendo a utilização de jogos dramáticos como estratégias de ensino-aprendizagem de alunos dos cursos de medicina e psicologia
no contexto virtual em uma instituição de ensino superior no interior de Minas Gerais. Então, a instituição é uma instituição particular, né? A metodologia de ensino, como eu falei, trabalha com metodologias ativas. Utilizamos a plataforma Zoom, né? E as disciplinas são essas que eu mencionei. Nós sabemos, né, que como que o psicodrama, através dos jogos dramáticos, que já está na essência do psicodrama, né, o jogo, também trabalhei com o jogo no meu mestrado, e que, fazendo só um parentezinho, foi uma frustração na época quando eu estava fazendo mestrado. Eu não sei se alguém já esteve presente nas outras apresentações que eu estive aqui na revista também. Eu comentei, acho que até foi com a Ana Cláudia, com a Andréia, foi com a Andréia. Quando eu cheguei para o mestrado, gente, aqui, eu queria trabalhar, isso foi em 2015 para 2016. Eu queria trabalhar com psicoterapia psicodramática grupal online. Ninguém falava disso naquela época, ninguém sabia que a gente ia se confrontar com uma pandemia, né? E aí um professor meu, a minha orientadora foi junto comigo, mas um professor do curso, né, falou assim, Dulce, você tá maluca, você vai dar murro em pão de faca. De onde você tá tirando isso? Você vai barrar com o conselho, você não vai dar certo nisso, não muda. Aí eu mudei, gente, de tanto que ele falou, eu desisti da minha ideia, projeto prontinho, e fui trabalhar com jogos dramáticos e jogos eletrônicos, fazendo um paralelo entre jogos dramáticos e jogos eletrônicos. E 2020 entra a pandemia e eu, frustrada, cara, devia ter trabalhado com o que eu queria, né? Então, assim, porque o jogo me fascina. O jogo me fascina, como que a gente traz toda a nossa essência, né? Toda a espontaneidade, faz brotar a criatividade. E a gente trabalha a realidade experimentar. Então, o psicodrama entrou como método ativo de ensino. Na medicina, os conteúdos teóricos iniciais que eu trabalhei envolvia autoconhecimento, identidade profissional, até o cuidado na relação médico-paciente, de modo a preparar o aluno para o desenvolvimento de habilidades e competências humanísticas no contato com o outro. O nome da minha disciplina era Habilidade e Atitudes Médicas. Eu era a única psicóloga no curso. E os alunos falavam que ir para a aula era olhar para dentro deles. Eu adorava que eles chegavam assim, não posso perder essa aula, porque para mim é uma terapia. Então, assim, fazia bem para eles. E a gente sabe que o curso de medicina é bem puxado, muitos desenvolvem, né? Tinha gente que com problemas mesmo de saúde mental, ideação suicida. Então, eu acho que facilitou também o cuidado com eles, né? E um do conteúdo era saúde mental do médico e do estudante de medicina. Então, assim, tecer na prática no ambiente virtual. A primeira aula que eu dei online no curso de medicina, partiu de um aquecimento. Eu fui fazer, eles foram entrando, foram chegando, era a plataforma Zoom, e eu fui tentando ir julgando eles no como se, né? Imaginando como que era eles estarem chegando, cada um na sua telinha, no seu quadradinho, imaginar como que era estar chegando na faculdade agora, cada um estava na sua casa, né? E chegando na faculdade, vendo o pessoal, revendo, cumprimentando, vendo as paredes, a entrada, tudo da faculdade, para eles irem imaginando. E eles teriam que dar um bom dia de uma forma que eles nunca que não era comum. Eles tinham que dar um bom dia criativo. E dali foi brotando tudo. E eu fui puxando aquela voz alcoviteira, né? Fui puxando, fui fazendo com que eles se aquecessem. Então tinha gente que começou, foram vários bons dias, gente falando de trás para frente, voz de radialista, gaguejando, tossindo, através de Libras. Então, eles foram se aquecendo. Até eu entrar no outro jogo, que é palavra lembra palavra. Então, eles tinham que falar uma palavra, eles estavam todos fixados na tela, eu fixei todos eles na tela. Então, um aluno falava uma palavra e o próximo tinha que falar outra palavra. Acho que a maioria deve até conhecer esse jogo, deve ter até utilizado esse jogo já. O outro tinha que falar a palavra que a palavra do colega o remeteu. Então, por exemplo, chope, Tiradentes, festa. Então, eles iam falando. E o último, por sua vez, ele tinha que falar: eu falei tal palavra porque o fulano falou isso, até voltar no primeiro. Então, deu muita risada, eles estavam à vontade, eu senti já um clima de confortabilidade, porque eu queria chegar
era na escultura da identidade profissional. E eu ia mexer com eles lá dentro, porque eles, através desse jogo da escultura, eles tinham que olhar para dentro e esculpir com as mãos e mostrar, né, o que simbolizasse, o que representava eles enquanto médicos. E aí eles tinham que esculpir e dar para o colega. E o colega tinha que tentar, recebendo, tentando descobrir o que ele estava recebendo. E esse jogo despertou muita emoção, foi um compartilhar muito rico. Eles ficaram muito emocionados. Então, assim, foi bem interessante mesmo. Na psicologia, foi muito complicado, acho que vocês devem... Eu trabalho com avaliação psicológica. Eu tenho uma clínica aqui na minha cidade, gente, eu sou credenciada pelo Tetran, né, para avaliação psicológica de candidatos e condutores e candidatos a condutores de veículos automotores. Então, eu trabalho com avaliação psicológica há muitos anos. E a minha disciplina lá era avaliação psicológica. Só que no ambiente remoto, nós sabemos que o Conselho Federal de Psicologia apontou restrições no ensino da avaliação psicológica por causa dos testes serem de uso privativo do psicólogo e não pode ficar expostos, né? Então, a gente teve muito problema. Então, foi a dificuldade maior minha de estar ensinando avaliação psicológica no meio remoto. Dentro do conteúdo, a gente trabalhava avaliação psicológica no Brasil e no mundo, processo de avaliação psicológica e ética na avaliação psicológica, parâmetros dos testes psicológicos, avaliação psicológica em diferentes contextos, né, seja organizacional, forense, e elaboração de documentos, entre outras temáticas. Aqui eu descrevo um jogo que eu utilizei, né, como aquecimento lá para a aula, para trabalhar o conteúdo, que é o jogo a favor ou contra. A gente estava aprendendo, a gente estava estudando os testes psicológicos. Eu peguei um texto de apoio que eles tinham, né, que apontava falava muito da controvérsia em quem apoia e quem era contra o uso dos testes psicológicos serem abertos a outros tipos de profissionais. Então, esse jogo a favor ou contra o uso privativo dos testes psicológicos com apoio no âmbito de discussões no âmbito da comissão consultiva do SATEPSI, e os alunos se posicionaram a favor ou contra o fechamento completo ou a abertura relativa dos testes psicológicos. Eu dividi em 2 grupos. Então, o primeiro grupo, a partir desse texto de apoio, ia a favor. E o outro grupo contra a abertura. E aí foi muito interessante porque eles defendiam com garras e dentes mesmo, então eles entraram no papel. Então, dentro que defendiam o uso privativo dos testes psicológicos, falaram, né, até coloquei aqui destacando, em outras áreas não tem conhecimento do profissional, nem formação adequada, falta de conhecimento acerca de outras abordagens, que a gente sabe que para trabalhar com avaliação psicológica é importante saber de desenvolvimento, psicologia de desenvolvimento, psicopatologia, psicologia comportamental. E a avaliação psicológica é um processo muito maior do que a aplicação de testes, envolve todo um processo de junção de dados, né? E exige fundamentação teórica. E aí discutir a respeito da psiquiatria, do psiquiatra querer aplicar testes psicológicos, mas eles também não deixam a gente, não deixam não, né? Existe a crítica, eles querem utilizar da avaliação psicológica, mas eles também são contra o psicólogo medicar, isso é legal, né? A gente não pode medicar, mas eles querem dar pitaco no nosso trabalho, mas a gente não pode dar no deles. E em relação à abertura relativa, eles apontaram que não pode haver guerra de egos, que todo mundo é igual, todos os profissionais têm a sua competência, que os testes com características especiais podem ser compartilhados por outras áreas, pode ser multidisciplinar, como terapeuta ocupacional, psiquiatra, administrador, né? E que ninguém tem conhecimento sobre o mundo. Então, assim, é interessante que gerou muita controvérsia. E depois eu inverti. Quem era a favor virou contra e quem era contra virou a favor. Então a gente vê a dificuldade de uns, a dificuldade de outros, em que papéis que eles se sentiram mais confortáveis, que argumentos que eles se sentiram que valia mais para eles enquanto profissional. Então foi muito interessante. E uma outra aula que eu coloquei, eu fiz uma revisão de conteúdo para a realização da prova teórica, eu pedi para eles estudarem previamente, e eu criei um jogo de palavras cruzadas, e que eu disponibilizei o link do jogo na plataforma da instituição. A gente tinha uma plataforma onde as aulas eram
lançadas e eles tinham que assistir, né, de forma síncrona. E aí o modelo de toda a revisão, eu fui colocando várias coisas em relação ao documento psicológico, áreas de trabalho. Então, eles tinham que fazer, eles foram encaminhados para salas simultâneas, né? Eu dividi em dois grupos, e eles tinham que terminar e depois voltar para a sala principal, né? Para a sala. E aí, isso aqui é só um exemplo de como que foi eu tirei do Crossword Labs, que é um site, na época, que eu nem, acho que se eu for voltar lá, eu nem lembro, isso foi em 2020, né? E aí depois também eles tiveram que fazer, eu propus uma apresentação criativa em relação a alguma temática abordada. Então, eles já estavam totalmente aquecidos em relação às questões, aos tópicos que a gente já havia estudado. Então, eles apresentaram em grupos também, é, tivemos esses quatro exemplos. Role-playing de uma entrevista psicológica no processo de avaliação psicológica, criação de uma plenária em que era discutida a utilização de testes psicológicos, role-playing de uma entrevista com um psicólogo no contexto forense e debate da diferença entre declaração e atestado psicológico. Eu coloquei porque foram as quatro apresentações que eles escolheram, né? O que eles queriam dentro de tudo que a gente estudou. Não fui eu que propus isso. Emergiu a partir do que eles escolheram. E aí as considerações finais, né? Aprender a ensinar transcende a ideia de tempos e espaços. O professor vai em busca de novas formas de se inventar, criar e de ser, de fato, né, um novo professor, principalmente no formato online. Em vista da pandemia da Covid-19, a realidade de isolamento que a gente foi imposta à escola, né? O lúdico inerente a jogos dramáticos tem a possibilidade de reconfigurar os vínculos. E aí conecta professor, aluno, aluno, aluno também entre eles, aluno, escola, aluno, aprendizado, e eu falo que é tudo uma rede de conexões. E afinal é isso que a gente é, né? Nós somos rede. E aí o professor conectou os nós da rede e se fez presente, virtualmente e totalmente real. Trouxe algumas das principais referências. Eu não sabia o tempo que eu ia gastar, fui tentando falando aqui, mas era só para traçar uma ideia mesmo. E é isso, gente. Deixa eu descompartilhar. Não sei se eu falei muito rápido. Não sei se deu para vocês acompanharem. Porque, na verdade, isso, eu não sei o artigo da Amanda, né? Eu me desaqueci um pouco em relação a essa escrita, sabe? Então, quando foi me feito o convite, eu peguei para lê-lo novamente, para trabalhar em cima, porque em 2020, né? Mas traz vivo, né? A experiência toda, o sentimento de angústia todo que foi naquela época. Acho que né, todo mundo acho que sentiu. Nossa, foi muito baque, mas a gente encontra a luz e cria em cima, né, do que é possível. E foi uma experiência enriquecedora demais, demais. Tive muita gratidão por tudo que eu vivenciei, de tudo que eu cresci a partir dali como professora, porque acho que me aqueceu muito. É isso, pessoal. Fiquem à vontade para complementar, para perguntar, para fazer Dulce, críticas. muito obrigado pela apresentação também. Foi muito rica também o seu trabalho, assim, muita coisa interessante aí para a gente poder elaborar juntos. E daí, para essa próxima etapa, eu vou pedir o apoio da Gabriela, porque a gente vai fazer uma divisão de subgrupos, tá? Nós vamos fazer dois subgrupos de 4 pessoas cada, né? Só que as autoras vão estar no grupo oposto ao tema delas, né? Então, um grupo a gente vai nomear como Herdei e um grupo a gente vai nomear como Reinventei. A gente vai fazer uma brincadeira aí, pensar um pouquinho, né, de forma dramática, como que a gente pensa nesses temas. E daí a gente vou dividir aqui no sorteio, pode ser? Para a gente poder trazer uma dinâmica, ou alguém gostaria de se posicionar de algum tema que mais mobilizou, gostaria de alguma preferência. A única preferência é que as autoras vão estar no,
no tema oposto. Qual que é a proposta agora? É uma coisa simples, pequena, e que a gente vai pensar em trazer um momento que represente esse papel herdado. Num segundo momento, né, esse papel reinventado. E eu gostaria que essa pequena cena de 2 minutinhos no máximo pudesse ter um tema e uma frase que trouxesse a essência desse grupo. Todo mundo compreendeu as consignas? Tá tranquilo? O tempinho vai ser bem curto, tá? Para montar uns 10 minutinhos e a gente já volta para fazer essa apresentação e poder ampliar a discussão, ok? Você consegue fazer, Gabi, a divisão? Bom, se alguém tiver alguma dificuldade, também pode sinalizar. Então, voltamos à gravação. É, Nós vamos então trazer um pouquinho nessa apresentação, que vai durar uns 2, 3 minutinhos, só para a gente poder aquecer o nosso debate. Qual grupo se sente aí um pouco mais aquecido para começar aí a trazer essa pequena cena, o título que foi dado, a frase que resume um pouco essa construção. E se não deu tempo, vai ser no espontâneo, né? A gente vai fazer a moda psicodramática mesmo. Vamos lá, meninas? Vamos, Vamos lá. vamos. Você fixa, as pessoas, em destaque. Eu acho que a gente pode, de repente, fechar os vídeos, que acho que é mais prático. Pode ser, gente? E aí fica só o grupo. Sim, qual vai ser? Olha, eu proponho para o meu grupo que já se apresente logo, porque assim tira da frente e a gente faz dentro Agora do eu esboço que ficou sério, nós Já esboçado e entramos. nada mesmo, combinado. A Já gente já Hã? entramos. fechou a câmera. E agora não sei, a gente já fechou a câmera. Mas e Vamos, daí? vamos Mas é seguir, gente. porque já fechou e eles estão com a câmera aberta. Acho que eles já estão prontos. Ah, então tá. Deixa, então vai. Eu sou professora. sou professora. Eu sou professora. Eu sou professor. Eu ainda sou professora. Eu ainda sou professora. Eu ainda sou professor. Eu ainda sou professora. Nós resistimos. Nós existimos. Nós existimos e resistimos. Reinventamos. Muito bem. É, Qual que foi o título que ficou para essa cena? Nós ainda somos professores, existimos e resistimos. E já é a frase da essência da cena ou tem frase complementar? É Essa isso é, aí. é essa. Acabamos de criar. Espontaneamente aqui agora. Perfeito. Agora a gente vai fazer o inverso, tá? Então vocês fechem as câmeras e o próximo grupo abre a câmera. Vamos fazer, gente? Como que vai ser? Vamos na Ah, vamos espontaneidade. fazendo, vamos Vamos partir do que a fazendo. gente discutiu. Vamos lá. Somos todos uma flor em, em sempre estado permanente de expansão. Ela nunca se abrirá suficientemente e murchar, porque essa flor é uma expansão permanente na direção do sol. Vamos fazer, gente? Ai, A E nós gente já nos estava lá abrimos. como a gente já estava lá como botão. Com a expansão, ela se A gente abriu e desabrochou, transformou. exalou perfume,
exala luz e traz vida. E nunca murchou, e não murchará. Que bacana. Qual que é o nome dessa cena? Desabrochar? Desabrochar. E a frase que fica? A gente lá já estava e se transformamos para continuar. Muito bom. Vamos abrir todo mundo a câmera, quem se sente confortável, né, de abrir a câmera. E daí, nós vamos então encaminhar para alguma pergunta que alguém tenha a fazer para as autoras e para esse espaço do compartilhamento, né, de o que esse encontro ressoa em cada um de nós, né, para que reflexões fomos levados com toda essa vivência do dia de hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta, compartilhar? Eu vou compartilhar. Eu posso compartilhar a intimidade do meu grupo, que eu acho essas coisas muito legais, assim. Porque quando você pediu a consigna inicial, eu fiquei cheia de dúvidas, mas aí eu me lembrei sobre é, 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 do não direito, do direito de dizer, né? Do direito de falar, dentre outros. Que tem a ver com uma série de questões que não são muito relacionadas à matriz de identidade, mas também a matriz de identidade também é questão sociológica, social, né? De ser uma mulher preta. É, e aí, o fato de ser uma mulher preta é uma mulher que basicamente nasce no impedimento de sua voz ser colocada em determinados lugares. Então, há de se abrir um espaço para. E aí foi engraçado que eu não entendi direito a consigna. Normalmente eu entendo, mas eu não entendi direito e fiquei com vergonha de perguntar. Olha que coisa, né? Olha que delicado essa questão que atravessa a nossa existência e atravessa todos os papéis que a gente joga ao longo da vida. Eu fiquei com vergonha de perguntar e você ainda perguntou assim: ficou claro? E eu não perguntava, porque eu normalmente pergunto as coisas quando não fica claro para mim. E aí eu fiquei pensando nisso e fui pro grupo pensando nisso, né? E aí cheguei lá e disse, Dulce, minha Séries e Graciela, eu não entendi direito a consigna, não. Aí a gente foi vendo que a gente não sabia direito o que era, né? Mas vamos fazer. E aí todo mundo falou e falando. Aí eu fui entendendo o que sobre o que estava acontecendo. Na hora que eu fui falar, vol- voltei, eu não falei mais, porque acabou o tempo. Aí eu fui abduzida de volta e pronto, não falei. E aí eu disse, que coisa, né? Que, é- reprodução do que é o contexto de fala e o espaço de fala e como isso acontece. Nada intencional, mas como esta questão do que nos atravessa como nossa história vai nos determinando nos papéis que a gente joga no social e como isso é forte. E aí o que eu ia falar é que, por exemplo, o desabrochar, o botão que já existe, ele está impedido de desabrochar, não porque a potência não esteja lá, mas porque tem algo que vem e que impede desse desabrochar. Até que a gente entende isto, não é possível ressignificar essa experiência. Era isso que eu ia dizer. Eu disse, não é só desabrochar sozinho. Ah, desabrochei. Porque, na verdade, a gente não está desabrochando, porque tem todo um, um histórico, um antecedente, uma sociogenia que, de alguma forma, né, nos determina nesta direção, que a gente pode chamar de várias coisas, mas de uma transgeracionalidade que perpassa para além
dos vínculos ancestrais biológicos. Porque se a gente pensar na população preta, a gente não chega a conhecer, por exemplo, a nossa terceira geração, né? O povo preto não conhece no máximo a bisa. Antes da bisa, a gente não sabe nada. A gente não sabe de onde veio, como chegou, de onde está localizado. Então, quando a gente pensa isso, a gente está pensando numa dimensão muito maior. Então, eu achei muito incrível é, como a experiência aqui foi me trazendo esses elementos e como, de alguma forma, vai revivendo, por, pela própria circunstância, né, do impacto disso no silenciar e no poder falar, e no lugar que fala, e no direito de falar, né? Eu achei muito legal, assim, o, o artigo, de um modo geral, né? E aí também pensei o tanto que o professor vem carregado disso, né? O papel de professor está atravessado sobre todas essas coisas. E eu fiquei muito assim, pensando sobre isso. É isso, pronto, já tá bom. Pegando o gancho da Luísa, nossa, como foi bom te ouvir, porque você colocou em palavras os sentimentos, porque os temas eles trouxeram essa ressonância. Parece que quando você fala é exatamente isso. Você não falou e quando ia falar já não dava mais tempo. Nós ficamos com o outro trabalho sobre como foi lidar com a pandemia, mas nós já fazíamos isso antes com a tecnologia. Só que na mesma direção do que você falou, tinha assim, sempre uma discussão, porque já existia tecnologia. Eu dou aula no curso de pedagogia e em psicologia na educação. Então, já existia antes a questão de você fazer os papéis invertidos, o aluno trazer aula invertida, já existia isso. Fazia pesquisa para trazer, colocar eles para fazer o seminário, para apresentar, e quando fazia-se dessa forma, então, sempre na aula de tecnologia, nunca se usou tecnologia para fazer essa inversão. Quando foi necessário, assim como a Dulce mesmo colocou que é, ela devia ter feito o que ela queria fazer, depois não fez, e na hora que teve que acontecer a pandemia, foi obrigado a fazer dessa forma. Não tinha um outro jeito. E aí você percebeu quantas vezes a gente utiliza o espaço para fazer alguma coisa, vivenciar, desenvolver aquele papel e não desenvolve, porque é mais fácil só falar na teoria sem você adentrar aquilo que você está lá para fazer ou fazer o como ser, porque é necessário em todos os segmentos. Porque na educação também não dá para você aprender sem sentir. Então, olha, o psicodrama ele traz para mim essa potência a gente ouviu hoje aqui dois trabalhos belíssimos, os dois são maravilhosos, mas que trazem uma resposta muito séria de adentrar ou não naquilo que eu me propus a fazer, qual papel eu estou desenvolvendo para fazer. E o professor tem isso, então nós ainda somos professores porque nós resistimos, porque até os próprios alunos, a faculdade, por exemplo, colocou, no meu caso, 150 alunos na sala. Como é que você inverte? Faz uma sala invertida com 150 pessoas em 3 horas aulas. Sabe? No ensino superior, formação docente, como que essa pessoa vai viver esse papel? Então, ela finge que faz e o professor finge que deu certo. E foi muita discussão assim na época que a pandemia entrou, porque os alunos, de um modo geral, eu tinha muita reclamação, porque eu falava para eles: vocês vão me apresentar, porque eu já li o texto. Eu quero que vocês me digam o que vocês leram. E aí, quando chegou a pandemia, professora, você vai continuar ainda fazendo isso, distribuindo os temas? Eu falei sim, eu falava sim. São 150 alunos, então nós vamos pegar o livro inteiro
E daqui até o final do semestre, vocês vão me apresentar até o fim do livro. Deu muita polêmica, viu? Mas que bacana. Eu entendi muito o que você falou, Luísa, foi ótimo. E tivemos a mesma ressonância, assim, dentro de nós. Como é quando eu tenho que fazer aquilo que eu deveria fazer, que eu me propus a fazer, mas que nem sempre as pessoas estão atentas para fazer o que é preciso. A leitura também é isso. Você viver o papel e ler de verdade, entender o que você está fazendo lá. Desenvolver esse papel, né? E a pandemia obrigou a isso. Então, nós ainda somos também. Nossa, gente, eu estou muito feliz. Eu quero agradecer. Falei muito também, né, Bruno? Falei muito, mas olha, foi muito encantador estar aqui hoje. Muito feliz mesmo. E feliz, assim, essa, essa vivência que você trouxe, essa experiência hoje. Eu quero agradecer muito. É muito maluco isso, né? Porque no início da apresentação, eu fiquei pensando o seguinte, né? Eu falei da coragem, né? Que é o que eu aprendi, né? O que eu herdei, né? E que eu estava reinventando é a questão da paciência. E aí a Luísa traz esse relato, né? A respeito, Luísa, né? Da nossa vida, né? Como negro, como preto, né? No Brasil. E, e me refletiu exatamente uma coisa, né? O quanto, quando eu estou em sala de aula, né? Quanto essas pessoas estão comigo ali, sabe? Eu nunca estou sozinho na sala de aula. Eu nunca estou só eu os alunos, sabe? Tem uma legião de pretos que me acompanham ali, entendeu? E no subgrupo nós comentamos, eu cheguei a comentar um pouco a respeito da minha grande mestre, né, na formação do nível 2 e no nível 3, que foi a Maria Alicia, sabe? O quanto, quando eu falo dessa coisa de, de exercitar essa coisa da minha paciência, é em função disto mesmo, sabe? É de perceber que poderíamos avançar mais, poderíamos estar mais adiante e não, né? E às vezes, né? Me falta essa paciência, esse tempo, né? Mas isso nós já devíamos estar lá na frente, não deveria estar discutindo mais isso aqui. Tem outras coisas mais importantes para fazer e para debater, entendeu? Então, mas eu percebo que ainda eu vou ter que, né, continuar exercitando a minha paciência, entendeu? Para dar conta, né, de alguma coisa aí, porque também a coisa, o ser psicólogo, né, o ser psicodramatista é algo muito maior. Não importa onde eu estiver, se eu estou dentro de uma empresa, se eu estou dentro de uma sala de aula, não importa, é muito maior do que essas, né, essas batalhas que a gente tem que travar todo dia. Eu não fui para o subgrupo, mas eu queria partilhar com as autoras, assim, com o grupo, um pouco de como foram, os trabalhos para mim e acho que as palavras que eu escolhi também no início no aquecimento. Falei que eu herdei o papel de voluntária, e isso foi uma coisa que eu me dei conta há um tempo atrás, assim. O meu avô, ele foi o cara que ajudou a construir o bairro, assim, sabe? Então, era ele e um outro morador, eram duas famílias dos meus avós, e essa outra família, esse era um bairro que era o bairro mais afastado do centro, assim. E aí o meu avô foi o cara que, tipo,
ele e essa outra família, eles foram construindo igreja, centro comunitário, escola. Então, ele era o voluntário, assim, junto com essa outra família que foi construindo o bairro. Então, tem muito disso, assim, o bairro que a minha mãe mora até hoje. É, e eu peguei um pouco disso, assim, essa coisa de, fazer, muito pensando assim, não no que no meu benefício em relação àquilo que eu fazia, mas em ajudar e tal. E até alguns momentos eu adoeci por causa disso, assim, por pegar coisa demais, enfim. E aí esse foi um papel que eu herdei. E quando eu tava pensando no papel que eu reinventei, eu coloquei papel de arteira, né, que é uma coisa do artesanato, assim, mas porque foi um papel, e depois eu tava pensando que eu também herdei. Aí eu fiquei, bah. Porque a minha mãe sempre fez artesanato, só que a minha mãe sempre fez artesanato de uma forma muito boa. Minha mãe é muito boa nisso, tanto que depois ela estudou, fez faculdade e se formou em artes visuais, começou a dar aula e tal. Mas eu nunca fui boa, assim, eu aprendi a fazer crochê, mas com um ponto meio zoado, assim. Aprendi a fazer tricô também. Pintura, eu pinto, mas nunca ficou bonitinho, igual as que minha mãe fazia, assim, né? Então, eu nunca fui boa nisso. Mas aí de uns tempos pra cá eu comecei a fazer isso como hobby. E, e literalmente, assim, às vezes eu boto tocar uma série dessas que tem milhões de episódios, eu boto tocar e vou pintar essas telas numeradas. Compro várias na Shopee e vou pintando, assim, que vem o número e a tinta que você vai pintar ali. E aí eu fico horas fazendo isso, bordando também, enfim. E não fica bonito, não é uma coisa assim que eu vou sair mostrando pra todo mundo, mas são coisas que me deixam feliz e que me deixam alegre. E aí, então, eu sinto que eu reinventei esse papel nesse sentido. E quando eu tava ouvindo as gurias apresentarem, eu até falei pro Bruno, assim, a gente tava elogiando quando vocês saíram, a gente falou, ai, que legal e tal, e eu brinquei assim, as duas são muito professoras, né, dá vontade de a gente ficar ouvindo mais, mais, mais. Porque realmente, assim, acho que os artigos falam de coisas que nos tocam, e a gente tava aquecido também. Mas também foi muito bom ouvir vocês e pensar nessas temáticas e como isso nos atravessa, assim, né? É, a Silvana estava falando e eu lembrei que o meu papel de professora, eu fui aluna da Amanda, né? Então, assim, meu papel de professora começou na pandemia, assim. Eu terminei o nível 1 e aí tiveram algumas oportunidades na escola, eu comecei a dar aula. E quando eu tive que dar aula no presencial, eu não tinha repertório presencial de dar aula. Eu tinha que entender como era o espaço físico para dar aula, porque eu comecei a dar aula no virtual. Então foi um outro desafio, assim, que não é esse que vocês estão falando, mas que eu fiquei matutando, assim, a referência que eu tinha desse desafio. Mas, enfim, viajei, mas queria agradecer a oportunidade de ouvir vocês e de estar junto também com o grupo. Obrigada, gente. É, também queria ouvir um pouquinho das autoras, né? Como que ressoa, né, essa construção que foi feita, né? Daquilo que vocês produziram e como que vocês ficam, assim, com as reflexões do grupo, né? Para onde o grupo foi conduzido a partir do trabalho de vocês. Bom, na hora, quando a gente estava no subgrupo, né? Luísa comentou isso, e eu acho que ela resumiu, é o que a Silvana falou, acho que ela resumiu tudo o que eu estava sentindo, que todos nós estávamos sentindo, porque a gente trazendo partindo do papel que eu herdei, né? Quando você nos aqueceu, Bruno, hoje, que eu coloquei que eu parti, né? Herdei um papel de bobinha e hoje eu me reinvento, recrio o papel de corajosa. E aí eu fico pensando o seguinte, a partir do que a Luísa compartilhou conosco, até que ponto que eu também preciso ter condições para poder recriar, né? Me recriar, me reinventar. Então, assim, a gente fez a cena de uma flor desabrochando, e aí entra o que a séries também fala, né? Porque preciso ter condições para eu me desabrochar, né? Eu preciso ter, ser adubada, eu preciso ter luz, eu preciso ter água, né? Então, até que ponto que não é só o desabrochar, não é só o querer, não é só a vontade. Então, a gente precisa partir daquela coisa que vem de dentro, mas também do que vem de fora. E assim,
E isso me tocou muito pelo artigo da Amanda, né? Como que o trabalho que ela fez envolvendo a transgeracionalidade toda, trabalhando o átomo, depois mostrando como que ficou o átomo, como que foi reconstruindo o papel, os sentimentos, a vida da paciente dela. E aí, né, fazendo um paralelo com o artigo que eu escrevi, que é esse mesmo, de um papel cômodo, de um papel que a gente está e que a gente precisa ter condições de ir atrás, ter essa força, mas que vem de dentro, mas também precisa vir de fora, para fazer tudo diferente. E foi isso que eu me senti no papel dentro do meu, né, do que eu escrevi, porque eu falei, eu precisava sair desse lugar de, é assim, então não vai ter jeito, eu não vou conseguir. Então eu fui tentando buscar formas de me desafiar, de desenvolver minha coragem e de fazer diferente. E eu sei que foi possível fazer diferente, né? Então, assim, dentro do curso de medicina, de psicologia, eu precisava fazer o médico, o estudante de medicina, se confrontar com o que ele tinha lá dentro dele, com os sentimentos dele, porque hoje a gente vê muito médico querendo ser médico por ser médico. E eu queria fazer com que eles desenvolvessem as relações, né, de humanidade, relação com o outro, de empatia, de tele. Eu trabalhei tele nas aulas, a gente fazia dramatização. Então, eles se colocavam diante do sofrimento do paciente, eles eram o paciente que estava sofrendo ali com uma patologia. Então, assim, tem que ter vocação. Então, eu queria despertar eles para a vocação. E no curso de psicologia também, né, do cuidado com o outro, a sensibilidade à dor do outro. Então, isso para mim era muito importante. O psicodrama, através, né, o Zé Maria falou aí, toda a minha base vem da Maria Alicia também, né? Toda a obra dela, todos os livros, eu devorei aquilo para trabalhar, desde quando eu entrei para dar aula, foi meu norte. Tem um livro também do Arthur Kaufmann, né? Todo mundo deve conhecer, Teatro Pedagógico, maravilhoso. Ele trabalhou também com alunos do curso de medicina, me ajudou demais. Luiz Contro. Então, nós temos grandes mestres que fazem, nos aquecem para que a gente possa desabrochar e fazer diferente, né? Então, assim, muita gratidão porque o que a Luísa falou e o que foi compartilhado, a forma como você nos aqueceu, Bruno, eu acho que faz a gente refletir muito do lugar que eu vim para o lugar que eu vou, do lugar que eu estou indo, porque ainda estou desabrochando, né? Então, só para falar um pouquinho. Obrigada. Eu acho que a gente está falando de vínculo, né? E é isso que promove essa revolução no âmbito da criatividade sempre vai ser o processo vincular. Então, a gente teve que descobrir como se dá o vínculo no contexto virtual com a pandemia. E quando a gente trabalha a perspectiva transgeracional, a gente se preocupa em como esses vínculos se deram. A gente se preocupa com a narrativa que a gente herdou e não necessariamente como os vínculos foram. E a gente também se preocupa com essa narrativa da história que eu carrego de mim e que eu posso criar. Eu dei uma aula de sociometria na semana passada e aí uma aluna trouxe uma questão que ela veio uma informação nova sobre a origem dela, da família e tal, mas a pessoa que poderia fazer com que essa história se confirmasse já tinha falecido. Então ela não tinha como saber. E aí eu falei para ela o que eu achei que nós que acreditamos tanto no poder da realidade suplementar, o quanto que ela oferece vida para a realidade, para o nosso contexto. Falei para ela, então escreva essa história, assuma como tua, fale em primeira pessoa aquela que te agrada, porque a partir de hoje ela é a tua história, né? Então eu acho que é isso, a gente precisa assumir as nossas histórias, as nossas narrativas, seja no vínculo com os alunos, seja na relação com os nossos familiares, conhecer e assumir as nossas histórias, honrando os nossos mestres, como o José Maria trouxe aqui, honrando os nossos ancestrais, como a Luísa trouxe, conhecer as nossas histórias para saber como que a gente vai revolucionar, né? Alguém mais traz alguma ressonância no encontro A de sua estante. hoje? E que tal falar do Bruno, né?
Aqui nós falamos do Bruno. Então, obrigada, Bruno. Foi muito bom o aquecimento. Eu gostei bastante. Aliás, eu fiz um asterisco pensando nisso. Anotei aqui no meu tablet que eu tinha que falar e eu esqueci. Gostei bastante do teu aquecimento, tá? Obrigada. Eu que agradeço, né? Esse grupo que foi tão gostoso e tão fluido essa direção, assim. É, quero também aqui no papel compartilhar um pouquinho com vocês da riqueza das produções, né? Eu, pelo menos, saio com esse gostinho de querer saber mais, ler um pouco mais, né? Aprofundar um pouquinho mais dos temas que vocês trouxeram pra gente. E tudo muito potente, assim. Eu saio satisfeito, assim, demais com o encontro de hoje. E daí eu só queria confirmar se a Graciane, a Solange, a Série e a Cristina querem elaborar internamente ou se ainda há espaço para alguma fala. Ó, eu vou falar aqui, mas atrás do biombo, porque eu tô preguiçosa de um dia cansativo, e aí eu tô meio deitada no celular e não consigo fazer uma boa imagem de mim mesma. É, eu acho que assim, foi gostoso, os artigos importantes, é, eu gosto muito nesse despertar do olhar para a transgeracionalidade, porque todos nós trazemos na nossa essência, né, um botão que pode ser de amor e dor, né? E ele está lá sempre e ele não desaparece. Ele, conforme as circunstâncias da nossa força, do eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com o ambiente, a gente vai transformando essa essência que está lá. E me renovou aqui essa questão da impermanência, né? E lá no subgrupo, a Luísa falou bastante, assim, não é que ela ficou quietinha, não, é que a gente estava meio perdida no entendimento se falaríamos do papel que herdamos e do papel que recriamos, ou apenas concentraríamos em um deles, o papel herdado. Eu acho que isso absorveu o grupo e a Dulce dominou um pouco mais a conversa e a gente acabou sendo interrompido sem ter definido exatamente a apresentação, o que eu até gosto, porque eu não gosto de nada planejado. Vamos ver o que vai acontecer. E as falas têm que ocorrer daquele jeito que saiu, porque se tivesse planejado não ia ser bom. E então me renova essa sensação dessa impermanência e dessa expansão. Eu acho que não tem papel recriado, tem sempre um papel em expansão, se transformando, se modificando a partir daquele botão, daquela essência, que é sempre de amor e dor, né? Não sei, é isso que me ocorreu de falar agora, para eu não sair quietinha, porque senão depois eu fico pensando, por que eu não falei? Ah, é, eu gostaria de falar, vocês estão conseguindo ouvir? Me trouxe, na hora que a gente estava no subgrupo, me veio, eu até falei para a Dulce que me arrepiou, né? Quando ela falou da Rosa desabrochar, né? Que realmente é como eu me senti em relação do que eu herdei e do que eu recriei. Mas depois, conforme foram falando, aí eu percebi que, na verdade, aí eu desabrochei, mas continuo desabrochando, a gente nunca para, né? A gente tem que continuar se recriando, né? E nessa parte do meu grupo.
Agora, do outro grupo, me pegou também bastante a questão do, do atendimento online, né? De como que é essa questão do online, porque eu tinha muita resistência, né? Com o online, eu achava que psicodrama no online não iria dar certo, até que eu comecei, eu ingressei e aí eu percebi que é possível sim. Então, trazer esse assunto aqui na roda de conversa, para mim, foi muito bacana. E também me dá vontade de saber mais, de ler mais, de entender mais sobre o tema que foi trazido aqui. E gostaria de agradecer, porque foi muito rico para mim participar dessa roda de conversa. Desculpa, eu gostaria também de elogiar a condução do Bruno, que foi, assim, leve, gostosa e potente. É isso. Então, depois de falas assim tão ricas e poderosas, agradeço a oportunidade, o convite. E daí eu devolvo para a Gabriela fazer o fechamento, é isso? Pois Gente, obrigado. pronto. Obrigado por tudo. Eu acho que nós saímos daqui mais fortalecidos nas nossas intervenções, nas nossas reflexões. E muito obrigado. Solange, você não ia falar? Desculpa, Bruno, não aguentei. Eu fiquei olhando, eu senti que ela estava indo, não tá, fiquei pensando, né? Às vezes a pessoa quer levar para dentro e a gente, né, enquanto diretor fica provocando demais, às vezes, né? Não queria causar esse desconforto, mas tá aí o espaço, né? A gente fique à Já vontade. abri o microfone agora. É que a fala das séries me pegou. Deixa eu falar, porque depois de terminar aqui, fico pensando, por que que eu não falei? Se bem que ao contrário já me ocorreu também. Por que eu não fiquei quieta? Por que que eu tive que falar aquilo? Mas as duas coisas acontecem. Mas eu vou falar, porque na hora que o Bruno foi falar, para que eu abri o microfone, ele começou a falar, tá, eu só desliguei o microfone, eu não vou falar, mas eu vou falar então, já que a Silvana me chamou aqui mais uma vez. Então, assim, eu só quero realmente assim, agradecer por esse momento. Eu não imaginava que eu chamasse sexta-feira assim, com essa riqueza. Eu nunca tinha participado desse movimento aqui, foi a primeira vez, vim meio como curiosa, deixa eu ver. Aproveitar que a agenda deu certo para encaixar, que tem muita coisa que vem lá das divulgações a viver, tal, para participar, e às vezes a agenda não dá. E hoje deu. Então, vim aqui, eu agradeço muito, foi muito interessante. Mexeu comigo aqui, estou reflexiva, eu já sou uma pessoa reflexiva naturalmente, eu acho. E saia daqui com algumas reflexões para recriar algumas coisas que estou precisando, então estou movimentada aqui para isso. Essas são as minhas palavras. Espero não me arrepender de ter falado, o que que eu falei? Mas foi bom, foi uma coisa leve, gostosa, fechando a sexta-feira. Obrigada, pessoal. Boa! Não vai sair com penduricalho. Eu nem sei o que que eu vou falando, mas aí eu sempre digo, por que que eu não falei? Então eu falo sem saber o que eu vou falando. Beijo. Bom, gente, eu aproveito então para agradecer de novo ao Bruno pela excelente condução. Fiquei muito feliz. Ontem, quando a gente estava trocando, né, te falei que adorei a ideia e hoje a gente viu assim que a tua direção foi elogiada, foi muito bom. Saímos todos muito reflexivos com as propostas. E eu agradeço demais a todo mundo que participou, em especial as duas autoras. Dulce, que bom que deu certo, né? A Luísa tá aí de prova que nas anotações que a Luísa me deixou quando ela passou o, o bastão, né, da diretoria de publicação, uma delas era: a Dulce tentou muito participar e não conseguiu, então chama de novo. E aí, que bom que você conseguiu vir, fico bem feliz. Agradeço também a Amanda, muito bom te ouvir, sempre é muito bom te ouvir, então eu volto para o lugar de aluna, aí é muito gostoso, me desperta muito, assim, eu fico muito motivada. E, gente, acho que é isso. Boa sexta-feira para todo mundo. Esperamos vocês na edição do mês que vem, aí já com os artigos de 2025.
Então a gente já começa, né? Aproveitem as edições da Revista Viva, a gente vai lendo aos pouquinhos, não fica aquele volume grande para ler, então a gente vai aos pouquinhos digerindo aquilo que a gente lê e absorvendo um pouquinho para nossa prática também, tá bom? Muito obrigada, super beijo para todo mundo e bom fim de semana, bom descanso, aproveitem. Até mais.